Um chatbot sugeriu a um jovem de 17 anos que assassinar seus pais seria uma resposta razoável ao fato de eles limitarem seu tempo de tela. O ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi condenado pela Justiça Federal de Brasília por fazer um gesto racista. O medo da rejeição pode afetar gravemente o bem-estar emocional. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Um chatbot sugeriu a um jovem de 17 anos que assassinar seus pais seria uma resposta razoável ao fato de eles limitarem seu tempo de tela. O caso ocorrido no Texas chegou aos tribunais americanos. 2 famílias processam a Character.ai, plataforma que permite criar e interagir com personalidades digitais, alegando que o chatbot representa um perigo claro e iminente, inclusive promovendo a violência. A Character.ai já enfrenta outra ação judicial relacionada ao suicídio de um adolescente na Flórida. O Google também é citado no processo por supostamente apoiar o desenvolvimento da plataforma. O medo da rejeição pode afetar gravemente o bem-estar emocional. Esse sentimento leva a comportamentos autodestrutivos, como ignorar suas próprias necessidades ou tentar agradar a todos. Pessoas com esse medo muitas vezes antecipam o pior, mesmo sem motivos, o que gera ansiedade e atitudes defensivas como procrastinação ou agressividade. Esse medo também dificulta a expressão de sentimentos e necessidades, o que cria reações desequilibradas. Essas pessoas aceitam qualquer demonstração de afeto, mesmo mínima, como suficiente, explica a psicóloga Larissa Fonseca. Além disso, críticas são vistas como rejeição pessoal, o que alimenta a baixa autoestima e impede o crescimento emocional. A necessidade de evitar rejeição pode resultar em mais solidão. Superar esse medo é possível ao reconhecer esses comportamentos e buscar ajuda, seja por terapia ou outras práticas emocionais. Estabelecer limites saudáveis é essencial para uma vida equilibrada, finaliza Larissa. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Previsão do tempo para quarta-feira, 18 de dezembro. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, quarta-feira com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade do ar fica entre 100% e 40%. Colíder, em Mato Grosso, celebra aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 24 a 33 graus. A umidade do ar registra de 100% a 55%. Região Nordeste. Em Fortaleza, no Ceará, céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Os termômetros marcam mínima de 26 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90% a 55%. São Julião, no Piauí, comemora aniversário com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura oscila de 25 a 37 graus e a umidade do ar marca de 70% a 30%. Região Norte. Macapá, no Amapá, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima de 24 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar vai de 98% a 60%. Irituia, no Pará, celebra aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura oscila entre 24 e 33 graus e a umidade do ar fica entre 100% e 50%. Região Sudeste. Na capital mineira, Belo Horizonte, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
A temperatura mínima 16, máxima 28 graus. A umidade do ar 95 a 50%. 7 Barras, em São Paulo, celebra aniversário com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 17 e 29 graus e a umidade relativa do ar vai de 100 a 50%. Região Sul. Em Curitiba, no Paraná, céu com muitas nuvens nesta quarta-feira. A temperatura mínima é de 14 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 40%. Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com poucas nuvens. Termômetros registram mínima de 14, máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 100 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 18 de dezembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi condenado pela Justiça Federal de Brasília por fazer um gesto racista. A sentença é de 2 anos e 4 meses de prisão, mas o juiz Davi Wilson Pardo, da 12ª Vara Federal Criminal, substituiu por outras medidas. Como alternativa à cadeia, Felipe Martins terá que prestar 852 horas de serviços comunitários, o que equivale a quase 5 meses de trabalho, com jornada de 8 horas diárias e folgas semanais, pagar R$1.000 mensais por 14 meses para uma instituição social indicada pela Justiça, pagar multa de R$8.250 e R$30.000 de indenização por danos morais. A defesa informou em nota que vai recorrer da sentença. Os advogados dizem ainda que não foram apresentadas provas concretas de intenção discriminatória do réu e acrescentaram que a decisão se apoia em interpretações subjetivas sobre um gesto involuntário que comporta múltiplos significados e culturalmente sem caráter ofensivo no Brasil. Felipe Martins foi denunciado pelo Ministério Público Federal. O caso aconteceu em março de 2021, durante uma sessão remota do Senado. No momento em que o presidente da casa, senador Rodrigo Pacheco, falava, o ex-assessor de Bolsonaro fez um sinal de que movimentos extremistas associam à supremacia branca. Durante o processo, Martins afirmou que não tinha ciência plena do significado do gesto e que estava apenas ajeitando o paletó. A nova diretoria do Flamengo, comandada pelo presidente eleito para o próximo triênio, BAP, já mapeia o elenco e monitora o mercado para os investimentos em reforços. 4 posições estão no radar: lateral direito, meia, atacante e ponta. José Boto, português, que será diretor de futebol, está em contato com o presidente eleito, alinhando os possíveis investimentos. O dirigente vem estudando o elenco rubro-negro desde que acertou com o clube há cerca de um mês. Depois do resultado da eleição, já conversou com o técnico Felipe Luiz sobre o planejamento para 2025, principalmente a respeito da pré-temporada e dos investimentos. O Flamengo procura um meia, com características do clássico camisa 8, funcionando bem como uma ligação entre a defesa, o ataque, e a contratação de um ponta foi colocado como a 4ª prioridade. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária por 30 dias de Sandro da Silva Vicente, suspeito de ser o autor dos disparos que atingiram o turista argentino Gastón Fernando Burlon no último dia 12. Gastón, que foi secretário de Turismo de Bariloche e atualmente preside a Câmara Argentina de Turismo Estudantil, seguia de carro com a mulher e o filho para uma visita ao Monumento do Cristo Redentor. O aplicativo de GPS indicou um caminho que passava por dentro da comunidade no Morro do Escondidinho, no Rio Comprido, já próximo à subida para o Cristo, quando foram surpreendidos por homens armados que atiraram contra o veículo. Após ser atingido, Gastón bateu o carro no muro de uma casa. Ele foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da capital, onde continua em estado grave. Na decisão, a juíza Alessandra Roidiz, da 1ª Vara Criminal da capital, acolheu a manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro pela prisão temporária de Sandro. Ela considerou a prisão do suspeito como imprescindível para a continuidade das investigações,
mas negou o pedido para as prisões de Cláudio Augusto dos Santos, Tiago de Oliveira e Rafael Correa Pontes, por envolvimento na abordagem aos turistas, sob a alegação de que não há provas suficientes contra eles. Os 4 foram identificados pela Polícia Civil. Sandro ainda não foi localizado. E Taylor Swift completou 35 anos e começou as celebrações, demonstrando mais uma vez seu lado altruísta ao visitar o Hospital Infantil do Kansas, na véspera de seu aniversário. A visita da artista proporcionou momentos de alegria e esperança para os pequenos pacientes, familiares e funcionários do hospital. Segundo fontes locais, a cantora também teria feito uma importante doação. Acompanhada de seu namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, Taylor Swift encontrou-se com crianças, distribuiu presentes autografados como cópias de seu livro The Eras Tour e posou para fotos. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. E a ponto de voltar ao cinema em Sonic 3, o filme, novamente como o vilão Dr. Robotnik, Jim Carrey esclareceu sua decisão de desistir temporariamente da aposentadoria e retornar ao universo cinematográfico. Em uma reviravolta surpreendente, o divertido comediante, conhecido por suas comédias hilárias e expressões faciais exageradas, revelou que só voltou de seu descanso porque estava precisando de dinheiro. A estrela de O Máscara estava promovendo o segundo Sonic quando anunciou seu plano de se afastar dos holofotes. Porém, com Sonic 3, Jim Carrey parece ter encontrado um equilíbrio entre a necessidade de trabalhar e a possibilidade de se divertir interpretando um personagem excêntrico e divertido. E a CPI das apostas no Senado vai terminar os trabalhos sem ouvir os jogadores Lucas Paquetá, do West Ham, e Luiz Henrique, do Botafogo. Ambos foram convocados, mas conseguiram postergar a presença a ponto de a oitiva se tornar inviável, diante dos prazos da CPI e do recesso parlamentar. O relator da CPI é Romário, do PSB do Rio de Janeiro, que pretende apresentar o documento com as conclusões dos trabalhos em 5 de fevereiro, após o recesso que começa sexta-feira agora, dia 20. Além do cenário de Paquetá e Luiz Henrique, há outras frentes de apuração na CPI, principalmente de casos que já foram investigados em outras frentes, como no Ministério Público de Goiás. A Conmebol divulgou na última segunda-feira o ranking atualizado dos clubes sul-americanos, que será utilizado como base para a divisão dos potes do sorteio das próximas edições da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Palmeiras em segundo e Flamengo em quarto são os brasileiros que aparecem nas melhores colocações no top 4, junto com o líder River Plate e o terceiro colocado Boca Juniors. Atlético Mineiro, sétimo, São Paulo, oitavo, Atlético Paranaense em nono, Fluminense décimo, Grêmio 11º colocado, Internacional na 15ª posição, Corinthians 18º, Santos 19º, Botafogo 21º e Cruzeiro 26º também estão no top 30. A Conmebol apontou que o ranking será a base para a definição dos potes dos sorteios das fases preliminares da Copa Libertadores, que será realizado nesta quinta-feira, e também para os potes dos sorteios das fases de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Bom, o top 5, como é que ficou? River Plate da Argentina em primeira colocação, Palmeiras em segundo, como já mencionado, Boca Juniors em terceiro, Flamengo em quarto e o Peñarol fechando o top 5 na quinta posição. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.